Olá! Durante o ano de 2023, passaram pelo Persona dezenas de artistas de todas as áreas culturais que nos brindaram com suas histórias e suas reflexões. Foram momentos marcantes e enriquecedores para todos nós. Por isso, selecionamos trechos de algumas dessas entrevistas para mostrar para vocês. E já vamos começando com um ator muito querido pelo público e pelos seus colegas de trabalho, que é o Nuno Leal Maia. Aqui no Persona, ele nos falou da sua estreia nos palcos, que foi num espetáculo de enorme sucesso em 1968. Olha só. O final dos anos 60 foi marcado por grandes mudanças, impulsionadas pelo advento da contracultura americana. Foi nesse período que o espetáculo musical Hair estreou nos Estados Unidos, retratando o movimento hippie e os protestos contra a guerra do Vietnã. Cabelos compridos, drogas, sexo livre e a negação da moral vigente há séculos davam o tom. No Brasil, Hair estreou em 1969 e foi marcado por polêmicas e prêmios. Cenas com atores nus, por exemplo, foram alvo da censura e protestos de grupos conservadores. O elenco, com atores como Sônia Braga, Araci Balabanian, Armando Bogos e Nuno Leal Maia, resistiu às pressões e cumpriu uma temporada de 2 anos para mais de 500 mil espectadores, fazendo de Hair um dos mais marcantes espetáculos da história dos musicais brasileiros. Eu fiquei de stand-by, eu fui sendo reprovado. Aliás, fui sendo aprovado, até que eu fui reprovado. Eu falei, eu não vou fazer mais. Já tinha desencarnado na minha vida, já estava me preparando para dar aula, que eu fazia história. Então eu ia dar aula ali no externato Nuno de Andrade. Eu falei, vou escolher um colégio que tenha meu nome. Xará. Xará. E já ia dar aula lá. Quando eu fui para o Rio passar o carnaval de 70, e voltei. Falei, cheguei em casa, tinha um bilhete do Zé Luiz Franca, que fazia o Hair, era um amigo meu da faculdade, que tinha entrado, e deixou, o Adhemar quer falar com você e tal, não sei o que, hoje aparece lá no teatro. Falei, pô, que isso? Aí fui lá, cheguei lá, o Adhemar falou, não sei o que, você assiste o espetáculo, amanhã você já pode entrar. Eu falei, que isso, tá maluco? Eu só fiz teatro com o Kiko Jaez aqui na faculdade. E o Kiko fazia faculdade com a gente também. Aí a gente tinha montado umas peças na faculdade. Você entrou no Hair substituindo o Richelli, né? O Carlos Alberto Richelli. Exatamente. Carlos Alberto Richelli. Ele falou, o Adhemar falou, segue o Richelli. E eu falei, o Richelli falou, não tem problema. Vem atrás de mim, eu falei, pô, eu ficava com medo, né? Eu ficava me escondido. Então, quando eu ia muito para frente, eu não ia. Ele ia, eu ficava atrás. Como eram 30 pessoas, era um elenco muito grande, você não chamava tanta atenção assim, né? Então, eu ficava mais escondido. Muito bem, vamos do teatro para a dança. O bailarino e coreógrafo Décio Otero, fundador do Balé Estágio, junto com a Marica Gidali, tinha acabado de completar 90 anos de idade quando esteve aqui no Persona. E foi um momento muito emocionante, porque a bailarina e coreógrafa Tatiana Leskova, uma das suas mentoras no mundo da dança, lhe enviou um depoimento comovente. E Décio nos falou também da sua parceria com outra bailarina de fama mundial, a Margot Fonteyn. Tá aí pra gente ver. Oi, Décio. Que prazer eu tenho de poder me lembrar de você. Porque apesar que a gente não se lembra há milhões de anos não é, mas uns 40 anos, eu me lembro sempre que nós dançávamos junto. E, por sorte, eu tenho uma foto sua que eu guardei, aliás, é a única foto de você, porque nós dançamos esse pas de deux, não muito frequentemente. Era o pas de deux, a coreografia era do Sérgio de Pá, sobre a música de Tchaikovsky. Até lamento que você abandonou o clássico. Eu teria dançado com você mais. E você era meu lindo Romeu. E eu acredito, nessa época, em Horácio Juliano.
E agora eu tenho 100 anos, tá bom? E eu não tenho uma gota de maquiagem no rosto. E eu não sabia que ia ser filmado. E acho que eu tenho nem vergonha mais de mostrar minhas rugas. Eu espero que você esteja bem, que você esteja ainda fazendo coreografia. Muito obrigada, uma beijoca, tudo de bem, de bom para Márico e toda essa vasta família. Muita sorte. Saúde. Saúde, mais importante. Olha, a Tatiana da escola foi muito importante para muito. Desculpa, gente. Vocês me pegaram de surpresa. Ela foi muito importante para mim. Me tirou lá do meio do povo e eu era, falei, todos já falei, né? E eu dancei muito com ela. É uma pessoa fantástica, renovou toda a dança brasileira, trabalhou várias vezes no Teatro Municipal do Rio de Janeiro como diretora, bailarina, e está aí até hoje. Passou dos 100 anos a mulher. Não é? Então, meus respeitos, desculpa. É muita emoção. Mas A gente também está emocionado. A sua emoção também nos emociona. eu fiz um balé que foi muito importante por ter aberto trabalho, né, caminhos novos para várias primeiras bailarinas do Rio de Janeiro, a Nora Esteves, a Ana Botafogo lançou várias outras. O Combate, do coreógrafo americano William Dollar, que montou para o New York City Ballet. E ela fez o Combate, que era uma coisa muito bem bolada, porque a metade do corpo do bailarino era um cavalo, né? Eram cavaleiros. E a outra metade era a pessoa. E ela tinha uma força tão forte na perna, um movimento de cavalo, que era uma coisa extraordinária. Tanto que ela dizia, segura, meu filho. Eu estou segurando, não tem problema, eu estou segurando. Mas foi muito bom, foi muito bom. Dançamos no Teatro Municipal, né? Aí dançamos outra coreografia, além daquela que foi feita pelo Serge Lefard, da Ópera de Paris. Dançamos outro Romeu e Julieta, feito por uma outra coreógrafa polonesa, radicada no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, Marila Grembo, que abriu o primeiro concurso internacional de dança do Rio de Janeiro, uma coisa importantíssima. E foi aberta a Rosa Nova e eu e dançava. E você fez uma grande turnê por todo o Brasil com a bailarina inglesa Margot Fonteyn, que é considerada uma das maiores bailarinas aí da história da dança mundial. Como é que foi esse encontro e como é que foi dançar com ela? Margot Fonteyn é outro capítulo à parte. Primeiro, eu quero dizer que ela era uma deusa da dança, respeitada no mundo inteiro. Fez a vida toda, a carreira dela, a dança clássica. E a gente dançou junto, Gisele, só que eu fazia o segundo papel, não fazia o primeiro papel, porque eu fazia o primeiro papel o bailarino inglês, Michael Soames. Mas eu fazia o segundo papel e eu amava fazer aquilo, né? Abraçava, beijava, gostava muito de fazer. Do Rio de Janeiro, eu fui para a Europa com o balé da Oscar e ficamos lá quase 5 meses, né? A custa da Margot Fonteyn, que pagava a estadia de uma companhia de 20 pessoas, e vivendo na Casa do Brasil, esperando que o contrato fosse começar daqui a 2 a 3 meses.
Maravilhoso e incansável Décio Otero, que continua firme, criando e ensaiando coreografias no Balé Estágio. Nossos respeitos a esse artista que é um símbolo da dança no Brasil. Agora, vamos falar de Vitórias Régias? Ué, e por que não? O Leopoldo Pacheco, que todo mundo conhece da TV e do teatro, é um apaixonado por essa planta amazônica e conseguiu reproduzi-la no seu sítio. E ele nos contou como foi que conseguiu fazer isso. Vamos ver? O meu sogro foi um cara que eu tive um apego muito grande a ele. Ele era um cara muito interessante. E ele era muito amigo do Roberto Burle Marx e ele construiu um jardim do Roberto. Meu sogro veio a falecer um pouco antes do meu filho nascer. Meu filho já está com 29 anos, há 30 anos que eu estou cuidando desse jardim. E no jardim do Roberto Burle Marx, e no jardim tinha um tanque, um espelho d'água com Vitória Régias. E fazia alguns anos que estava sem. E eu falei assim, gente, no projeto tem Vitória Régia. A gente precisa colocar. E despenquei a estudar no Jardim Botânico do Rio, no Jardim Botânico de São Paulo. Quando eu fui fazer teatro em Belém ou em Manaus, eu sempre ia visitar as Vitórias Régias e sempre me interessei muito por conhecer. E tentei, de algumas maneiras, reproduzir, porque era muito trabalhoso, eu tinha que ir buscar de madrugada, trazendo uma caixa de isopor, uma muda de Vitória Régia, custava uma fortuna, para colocar no jardim, e eu aprendi com o meu sogro a recolher as sementes. E um cara em Ubatuba, um dia, quando eu fui comprar, ele falou assim, você tem que entender a Vitória Régia como ela funciona na natureza, para você conseguir reproduzir ela no seu habitat. Então, você tem que reproduzir lá no seu habitat como funciona lá na natureza. Então, o que acontece? Quando chega no inverno, a gente tem uma baixa de água nos rios, na Amazônia. Então, todas as sementes ficam na flor da água, no morninho da flor da água, do pouco de sol que elas pegam ali. Conforme vem chegando o verão, as águas vão subindo, elas começam a germinar, e quando chega no verão, as folhas vão crescendo e viram aquelas folhas gigantes de Vitória Régia. Então, o que fiz eu? A gente construiu um tanquezinho ali para reproduzir Vitória Régia, e eu punha tijolinho com a madeirinha em cima e punha uma bacia com terra e punha as sementes aqui em cima. Conforme, no inverno, conforme o tempo ia esquentando, eu ia descendo, ia tirando os tijolinhos de baixo, ia descendo, e assim eu comecei a reproduzir Vitória Régia. Continuo cuidando do jardim e continuo apaixonado. E acho a Vitória Régia um símbolo. Nossa. É uma flor ela dura um dia. É uma flor que, quando a flor vai abrir, eu sinto, de dentro de casa, eu sinto o cheiro, porque ela racha, é um botão enorme, ela racha, e ela tem um perfume forte, doce. Eu sinto o cheiro, eu falo, ela vai abrir. E ela abre em 15 minutos. Ela abre assim, em 15 minutos aquela flor vai fazendo isso. No dia seguinte, ela fica inteira vermelha, sai uma coroa para fora, e aí, no outro dia, ela afunda inteira e some. Então, ela dura esse período, ela dura 2 dias. No segundo dia, ela afunda, e aí, quando ela afunda, eu ponho um tule, recolho as sementes, deixo ela apodrecer lá dentro, eu recolho aquelas sementes e reproduzo como o cara me ensinou. Observa como é na natureza que você vai conseguir. E deu certo. Pois é, uma faceta pouco conhecida do Leopoldo Pacheco, a de reprodutor de Vitórias Régias, uma conquista. Parabéns. Temos um intervalinho agora e voltamos já com o Persona. Estamos de volta e já vamos mostrar mais um momento marcante das entrevistas que fizemos aqui no Persona, que é com o ator Paulo Figueiredo, que desde a infância esteve envolvido com o ambiente artístico. Pois é, na trajetória dele tem música, circo, teatro, fotonovela, cinema, televisão, foi roteirista, diretor de TV e de filmes e tem até o Zé Carioca no currículo desse ator. Olha só. Meu pai era um músico amador. Ele nunca se profissionalizou e ele vivia ganhando um dinheirinho em programas de calouro, de rádio, na época, né? Meu pai tocava 7 instrumentos ao mesmo tempo. Era uma curiosidade.
Não era nenhum evento musical extraordinário em qualidade, mas era uma curiosidade. Então ele tocava bateria, violão, tocava gaita de boca, instrumentos de percussão nas mãos, tudo ao mesmo tempo. Simultâneo ali. Tudo mesmo. Ele tocava uma música e em alguns momentos ele era chamado de o homem banda ou o homem jazz, né? E então, quer dizer, eu cresci no meio de uma atmosfera artística, né? Sempre gostei disso. Quando eu tinha, acho que uns 12 anos, mais ou menos, eu cantei em dupla com o meu irmão. Tem um irmão que é um pouquinho mais novo que eu, 2 anos mais novo. Então, nós cantávamos em dupla. E fazíamos apresentações, shows, fiz alguma coisa em rádio também, não é? Então, quer dizer, há, assim como vocês disseram agora há pouco, há uma raiz assim mais distante, mais lá na infância. Muito circo também, né? Também, sim, sem dúvida alguma. Eu trabalhei durante um tempo num local que hoje eu não sei exatamente o que tem ali. É na Avenida São João, na Praça General Olímpio da Silveira. Isso, lá no finzinho da São João. Exatamente. Onde estava estabelecido ali o Circo Piolim. E eu trabalhei ali dos 17 aos 22 anos. Foi uma experiência interessante, né? Cantando e atuando. Cantando, atuando, aprendendo a fazer um monte, uma variedade de coisas relacionadas com arte. Tive o privilégio de, algumas vezes, me apresentar junto com o próprio Piolim, que era o senhor Abelardo. Ele era um ícone na época, né? Era alguém assim extremamente importante no meio artístico. E então, quer dizer, eu tive também essa ótima experiência. E era o tempo também dos dramas circenses. Fizemos. A gente dizia o seguinte: na segunda parte do espetáculo era a parte dramatúrgica. Então nós fazíamos dramas de autores portugueses, de autores brasileiros, peças assim muito realmente dramáticas, pesadas, né? Ou então eram comédias. As coisas eram bem definidas. Hoje você vai sentar aí na plateia para assistir a um drama pesado, quase uma tragédia. Mas a semana que vem você vai ver uma comédia que é para cair da cadeira de rir, entendeu? Então as coisas tinham esse tipo de definição e era muito interessante. A gente que estava fazendo se divertia tanto quanto o público. Chegamos a viajar, eu, meu pai, meu irmão e minha mãe, chegamos a viajar durante algum tempo pelo interior de São Paulo. Então, isso também traz um aprendizado, uma experiência inigualável, porque você está aprendendo, é o famoso aprenda fazendo. É muito bom. Você citou sua mãe, ela também era atriz circense? A minha mãe, na verdade, ela era mais uma pessoa que cuidava de nós, na verdade. Mas ela também participava, às vezes, meio à força. Mas ela participava, fazia um papelzinho num drama, numa coisa assim. Paulinho, meu irmão, é isso mesmo, meu irmão. Eu vou falar não agora somente com o ator Paulo Figueiredo, o escritor Paulo Figueiredo, o novelista Paulo Figueiredo, o roteirista Paulo Figueiredo, o diretor de cinema e televisão. Enfim, Paulo tem uma carreira tão bonita, tão vasta, e é esse ator que está aí no seu esplendor sendo homenageado pelo Persona. Mais que merecido, meu amigo. Isso é mérito seu, de uma longa caminhada, uma caminhada linda. Eu sempre me lembro, e poucos sabem, e vão saber agora, hein? O país inteiro, Paulinho. Quantos de vocês já leram Zé Carioca, por exemplo? Pois é, muitas das histórias que você leram foram escritas por Paulo Figueiredo, ilustradas por seu irmão, um excelente desenhista e pintor, Napoleão Figueiredo. Isso é bonito, isso é parte da sua história, parte. Tem as novelas, tem circo, tem tanta coisa que você fez. Por isso você está aí no Persona. Isso é mérito seu. Teatro, cinema, televisão, circo e música. Como você toca bem o violão, como você canta bem. Enfim,
vários momentos e vamos conversar sempre, como fazemos, aliás, todas as semanas, né, meu irmão? Toda semana, gente, nós estamos conversando, jogando uma boa conversa fora, eu no Rio, ele no estado de São Paulo, e a gente sempre trocando ideias, sempre. O importante, meu irmão, é essa nossa amizade. O importante é que ela se mantém com a força de 55 anos, que é o tempo que nós nos conhecemos, não é? Paulinho foi até meu padrinho no civil do casamento. Ele, a nossa saudosa Maria Emília, a mulher dele. Enfim, Paulo, eu vou ficar falando demais, eles vão ter que cortar e editar isso. Mas o importante é dizer o quanto eu te respeito, o quanto eu te admiro e quanto é merecedor a você essa homenagem do Persona. Um beijo grande e que Deus te proteja. Ei, Tony foi vamos dizer assim, entre tantas coisas, se eu também ficar falando do Tony aqui, eu vou ficar também uns 3 programas falando. Mas ele foi, assim, o anjo bom que me levou para o Rio de Janeiro a trabalhar. Num dia do aniversário dele, ele ligou para mim, no mesmo dia. Eu estava sonorizando um filme que eu havia feito. Ele ligou para o estúdio. Eu atendi, era ele e tal. Oh, tem uma oportunidade aqui e tal, aqui no Rio, não quer vir e tal? Ah, tô dentro. Mas então, isso foi no ano de 78, 1978. Aí, lá vou eu de mala e cuia para o Rio de Janeiro, levado pelo Tony, querido Tony, e sempre fomos uma família só. Nos tratamos como irmãos, e é isso. É, amizade, como ele disse, de mais de 50 anos. E agora você vai ter que contar para a gente como é que surgiu essa história, né, de escritor de histórias em quadrinhos, né, do Zé Carioca. Então, o meu irmão, na época, era desenhista e continua, de certa forma, sendo. Só que ele já está aposentado, não está mais em atividade. Mas ele era especialista em Disney, nos personagens Disney. E ele trabalhava, na época, na editora Abril, né? E ele desenhava os personagens, todos os personagens Disney. Ele desenhava historinhas. E um dia surgiu uma oportunidade, porque eu estava, na época também, fazendo alguma coisa como escritor, também coisas ainda no início, mas estava fazendo. Ele falou para mim, vamos lá, quem sabe surge uma oportunidade. Aí eu escrevi lá um roteirinho, porque eu lia muito essas revistas, eu gostava, então eu sabia a característica de cada personagem daquele, né? Eles são personagens bem definidos. Bem definidos, né? Eles têm personalidade, têm tal. E aí eu comecei a escrever, eles gostaram, aí eu escrevi. Eu tenho um álbum em casa, encadernado com as histórias que eu escrevi e que o meu irmão desenhou. Mas já sabe que barato. Realmente é como disse o Tony Ramos. O Paulo Figueiredo tem uma carreira fantástica, assim como também o Tom Cavalcante, que já batalhava o seu lugar ao sol desde muito jovem, lá nas rádios e nos quiosques de praia de Fortaleza, onde exibia os seus dotes de locutor e de humorista. A grande chance do Tom Cavalcante surgiu através do Chico Anísio, um dos maiores nomes do humor brasileiro, mas não foi nada fácil. Na verdade, foi uma epopeia, até que, finalmente, o Brasil inteiro passou a admirá-lo. Uma história de talento, mas também de perseverança. Esse é o grande ícone da história do humor nacional e eu considero um dos 10 mais importantes do mundo, né? Pelo que ele representa no conteúdo geral da vida do Chico. Chico é redator, Chico diretor de cinema, Chico diretor de peças teatrais, Chico Anísio criador de personagens próprios e do entorno de mais de 500 personagens em órbita de Chico Anísio. Se você vê um quadro do Chico Anísio, você olha aqueles personagens, quando ele faz o painho, que ele vê as meninas do lado, que ele faz o meu pai, que ele vê o castinho do lado, tudo aquilo é a construção dele, não é? Então, assim, ele, Milor Fernandes, para mim, são
São duas máquinas assim que Deus mandou com todos os predicados. E um dia, o seu conterrâneo, que já era um baita sucesso, foi fazer um show em Fortaleza e você descobriu onde ele estava hospedado e foi visitá-lo de surpresa. Isso, eu naquele afã de conhecer o Chico Anísio de qualquer maneira, né? Porque as pessoas diziam... Eu lembro do Belchior uma vez num show meu desse de praça, que ele apareceu lá e quando terminou o show, muito orgulhoso que ele estava presente, ele falou, você está se perdendo. Eu digo, pô, então me ache, me mande para o Rio, qualquer coisa assim e tal. E eu tinha esse foco na minha cabeça, que era conhecer o Chico Anísio. E quando eu sei que ele está em Fortaleza e eu já estava no rádio com uma certa notoriedade, eu digo, acredito que ele me receba, por ser locutor, já tem um cartão de visita, né? Eu sou locutor de rádio, então isso facilitaria, porque ele amava o rádio também. E fui lá na cara de pau, bati lá no portão gigantesco, ao longe vi o Chico Anísio, lá com a Regina, com os filhos, Bruno Mazeu, André Lucas, e de repente chega ali o porteiro, me barra, diz, por favor, não vamos incomodar o Chico Anísio, que ele está aí nas férias dele, tá? Mas ele me viu ao longe e me chamou, pode deixar entrar, o que é, garoto, pode entrar. E ali foi Deus que me empurrou para cima dele. Aí você levou uma fitinha, uma coisa assim? Levei um gravador enorme que já estava no carro ali preparado. Fitinha, né? Um gravador enorme. Aqueles gravadores grandes e tal, e uma fita com todas as vozes. E eu disse para ele que era comediante no Ceará, né? Já me vendendo. Né? Um cara que vai à praia e manda os amigos, né? Chamarem pelo nome, já tem essa manha. E aí ele disse, você é comediante? Eu digo, eu queria que você ouvisse essas vozes aqui, esses tipos. Ele ouviu tudo, caladinho ali, silêncio. Você que faz essas vozes todas? Eu digo, sim. Se eu te perguntar uma coisa, você escreve para a televisão? Eu digo, Você está falando com o maior roteirista da história. Eu não fui para Hollywood porque não queria morar em Los Angeles. Mentira, eu nunca tinha visto uma linha de roteiro de nada. E aí o Chico disse, quer trabalhar... Interessante, Atílio Cristo, que de cara ele diz assim, quer trabalhar comigo? Eu digo, você está brincando? Ele disse, não, você procura em Janeiro, lá do Rio. De cara, ele viu aquilo ali e legitimou que eu tinha essa condição de estar com ele. Mas aí esse negócio de você ir para o Rio de Janeiro foi uma saga, né? Foram 10 anos de idas e vindas. Que loucura, que loucura. Às vezes eu me pergunto se era eu mesmo que estava na alma daquele garoto ali, porque eu começo a tentar ir para o Rio de Janeiro nessa busca de Chico Anísio. Vou a primeira vez num avião da FAB, por uma passagem que eu consigo, de um tio da aeronáutica. Entro nesse avião, que era um avião que estava em operação de instrução para ensinamento de pilotos e tal, e aquilo demora a chegar no Rio, foi um sacrifício chegar no Rio de Janeiro. Tento novamente com amigos que me dão dinheiro, compro uma passagem de avião, vou pela primeira vez de avião, volto ao Rio de Janeiro. Isso foram 10 anos. Ficava lá 2 meses, ficava um mês, acabava o dinheirinho da rádio, sempre nas férias das rádios, da rádio. As pessoas no Ceará perguntando, e como é que está lá na Globo? Eu digo, contratado, né? Escrevendo para o Chico, aquela vida agitada que vocês conhecem de ator, nada. Mas você não conseguia chegar no Chico? Ele gravava o Fantástico na sede da Globo, no Jardim Botânico, muito rápido e ia embora. E o Chico tinha uma vida de shows, de 30 e poucos shows por mês. Eu nunca não encontrava o Chico Anísio. Chegar na portaria, desconhecido, e dizer assim, o que é? Eu digo, eu vim falar com o Chico Anísio. Usei de todas as artimanhas que eu usava no Ceará de artifício. Eu digo, olha, eu sou um comediante. E os caras diziam assim, tá bom, você vai falar com o Chico Anísio, mas não hoje. E era assim, essa bola de neve que não acabava nunca. E você ficava na padaria ali na frente, né? Ficava na padaria de plantão. Eu digo, ele vai sair por essa porteria. Eu tinha na época, chamava-se persistência, que hoje mudou para resiliência. Né? Eu tinha essa persistência e essa intuição e ficava ali na padaria, passava um ator, eu digo, não sei se eu falo, não sei se eu conto a minha história, o meu lamento, e um dia aparece Sérgio Chapelin e sorri para mim. Sorri para mim do nada. Eu achei aquilo simpático, eu digo, é hora de entrar, né? Ele deu a deixa. Eu digo, tudo bem, Sérgio Chapelin? Eu me chamo Tom, eu estou aqui atrás do Chico Anísio, mas não estou conseguindo falar com ele, e eu sou seu fã. Sou seu fã. Se você puder, uma hora dessa lá dentro da redação, dizer que tem um garoto aqui na padaria do século XX, todo dia, para o Chico aparecer aí,
Exato, com certeza eu vou falar com o Chico Anísio e vou levar seu recado. Para mim foi o máximo aqui. Passado o tempo, o Chapelin veio me perguntar, é verdade que você era um garoto que uma vez eu falei na... Que eu digo, era eu demais. mesmo, Sérgio. Encontrou o Stepan Nercessian também. E né? aí, no 7º ano de idas e vindas, 7º ano, o Chico Anísio vai a Fortaleza, eu falo para o Chico que estou atrás dele, ele vai fazer show, eu falo para ele que estou atrás dele, e ele disse assim, poxa, mas está aqui meu telefone e tal, você vai procurar o Stepan? Aí a coisa foi mais direta. Ele deu o endereço da rede, deu o endereço do Stepan, telefone, você vai falar com o Stepan e vai assinar contrato lá com o Stepan. Tá bom. Aí eu fui para a Globo, fico naquela mesa, não consigo entrar na Rede Globo, não consigo entrar, e vou embora. Eu digo, pronto, desisto. Aí give up. Quando eu vou descendo a rua ali do Jardim Botânico, vem o Stepan subindo e eu encontro. Conhecia de televisão, eu digo, boa tarde, eu sou o Stepan, eu sou Tom Cavalcante. Tom Cavalcante? O Chico fala tanto que está vindo aí para assinar com a gente. Você que era um senhor, um menino, tal. E eu entro com o Stepan, ali naquela primeira vez eu entro na Rede Globo, vem saindo o Boni, que estava saindo do carro dele, o Stepan bate no vidro do Boni e diz, esse aqui, Boni, é o cara que o Chico Anísio está falando. Aí o Boni, seja bem-vindo, seja bem-vindo. E eu conheço ali o Boni rapidamente, entro, sento ali, o Stepan me manda lá para o Marcelo Paranhos, que era o contador lá da história do dinheiro. Ele pergunta, quanto você quer ganhar? Um roteirista bom como o Enfio, que trabalhava na época lá, ganhava, sei lá, 6 mil reais. E eu disse, 10 mil, 20 mil. Né? Ele disse, que é isso, está louco, o Enfio ganha 6, quer ganhar 20. Eu digo, você perguntou, então. Né? Perguntar não ofende, nem responder ofende. Então, assim, dali eu pedi ao Stepan uma carta legitimando meu contrato com a Rede Globo. E ele faz ali uma carta formal dizendo Tom Cavalcante é contratado da Rede Globo. Aquilo nunca mais saiu do meu bolso. Porque lá no Ceará já estava o xingamento. Vai, nada, esse não consegue nada, não aparece na televisão. 7 anos eu dizendo e mentindo que ia aparecer no domingo seguinte, no sábado seguinte, nada. E eu ando com aquela carta, eu disse, abestado. Muito bom. Quando a gente vê um artista de sucesso como Tom Cavalcante, não imagina o esforço e a determinação que eles precisaram ter para chegar onde estão. Como é o caso também do cantor e compositor Zé Geraldo, que ficou muitos anos tocando em bailinhos e trabalhando numa construtora enquanto não chegava o seu grande momento. Até que finalmente chegou. Aqui no Persona, ele nos falou de um ídolo dele desde a juventude e que até hoje ele ainda tem como referência para o seu trabalho musical. Vamos ver quem é? Bob Dylan é um dos maiores nomes da música americana, reconhecido por sua poesia e sua influência em diversos gêneros musicais. Nascido em 1941, em Minnesota, ele cresceu em uma comunidade judaica e se interessou pela música desde cedo. Aos 19 anos, foi morar em Nova York, onde começou a se apresentar em clubes de folk music. Inspirado por artistas como Woody Guthrie e Little Richard, ele compôs canções que abordavam temas sociais, políticos e filosóficos, tornando-se assim um ícone do movimento pelos direitos civis e da contracultura dos anos 60. Ao longo da carreira, ele experimentou diferentes estilos musicais, como rock, country, gospel e o jazz. Também se aventurou no cinema, na pintura e na literatura. Recebeu 11 prêmios Grammys, um Oscar, um Pulitzer e o Nobel de Literatura de 2016 por criar novas expressões poéticas dentro da grande tradição da música americana. E no Brasil, inspirou inúmeros talentos, como Zé Geraldo, que até hoje bebe dessa rica fonte. Tudo a ver com você, né, Zé? Olha, quando eu ouvi Bob Dylan, a rádio AM não tinha FM, né?
Eu fiquei intrigado, assim, eu não sabia o que ele estava falando, mas eu fiquei muito intrigado pelo o registro sonoro bem diferente do que se tocava na época. A primeira impressão foi essa. Depois eu quis saber, eu falei, quero saber o que esse cara está cantando. Aí, não teve jeito, né? E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu tive que achar um jeito de cantar, que eu estava virando um filhote do Dylan, né? Estava cantando igual e tudo. Até agora eu estou fazendo um disco e eu fiz uma canção que chama Maluco, Rei e Poeta, que eu reverencio Raul, Roberto e Dylan, que diz: Raul mostrou o caminho, é possível sonhar. A utopia está logo ali depois da curva. Roberto encantou as jovens tardes de domingo na tela da televisão. O rei ensinou a cantar com o coração. Em cada manhã de esperança, Dylan me fez companhia. O poder da palavra, o prazer da poesia. E aí vai embora, uma homenagem que eu Linda homenagem. fazendo a eles, o Dylan. Agora, parece que além dele, uma outra influência na sua vida foi o Tião Carreiro, não foi? Eu cheguei a sonhar que eu era o Tião Carreiro. Entendeu? Cheguei a sonhar que eu era o Tião. E um dos maiores presentes que eu já ganhei na vida, a Nalva Guiar estava no auge da carreira. Um dia a Nalva me ligou, falou: Zé, vem aqui em casa que eu tenho um presente para te dar. E eu morava ali na Pompeia. Eu falei: o que é, Nalva? Não, vem aqui, é pegar ou largar. Aí eu fui lá. Parei o carro na porta, o portão estava aberto, eu entrei, bati na porta, pode entrar. Quando abri a porta, tinha uma mesinha de centro, assim, de um lado, numa ponta, a Nalva, do outro, o Tião. Veja só. 1 litro de Dimple fechadinho me esperando, que eu, mas a Nalva, enquanto o Tião cantava. O Tião não bebeu, mas eu e a Nalva... Não, eu passei a tarde ouvindo o Tião, mas foi eu sonhava que eu era o Tião, entendeu? Eu gosto muito de artistas. Isso vem do blues, né, de voz rouca. Então, tinha até hoje, né, porque essa idolatria a gente não perde, né? O Tião, até o cara falou: você tem um pé no quintal do Tião e outro no quintal do Bob Dylan. Então, estou muito bem. A gente sabe, né, Cris, que você teve um cachorro, tem um cachorro chamado Dylan, outro chamado Tina e outro chamado Elvis, não é isso? O Elvis, labradores, né? Labradores. O Elvis era casado com a Tina. Aí da linhagem de filhote veio Dylan, Kate Richards, Osborne, assim. E até o neto, o sobrinho do Dylan, foi o último da linhagem agora, que foi o Lennon, que partiu há poucos meses. Foi o último da linhagem do Elvis e da Tina. Todos com nome de artista. Todos. Aí um dia eu fui tocar no interior, uma universidade, estava almoçando com um grupo de estudantes. Aí chegou um rapaz com um cachorro, sentou, falou: Zé, tudo bem, tudo bem? Ele falou: eu vi uma matéria que você tem os cachorros que tudo nome de seus ídolos. Você se importaria se alguém colocasse o seu nome num cachorro? Eu falei: de jeito nenhum. Zé, vamos embora. O cachorro dele chamava Zé Geraldo. Muito bom. Então, Ele esqueceu de batizar um cachorro com o nome do Tião, né? Pois é. O próximo. É o próximo. Está em tempo. Zé Geraldo construiu toda a sua carreira à margem da chamada grande mídia. Lota teatros pelo Brasil afora e tem legiões de fãs por toda a parte. Um cantor e compositor verdadeiramente estradeiro. Temos mais um intervalo e voltamos já com o Persona. Continuando o Persona, a atriz Selma Grey tem uma longa carreira no teatro, no cinema e na TV. Em 2016, só para citar um dos seus trabalhos, o grande público se encantou com o desempenho dela como encarnação na novela Velho Chico. Mas bem antes disso, Selma havia abandonado os palcos e as telas. Durante cerca de 20 anos, ela se dedicou às terapias corporais. Foi estudar o assunto no exterior e se especializou nessa área. Aqui no Persona, ela nos falou desse seu momento de vida. No início dos anos 90, você parou com tudo, você jogou tudo pro alto e foi se dedicar a uma outra atividade. O que foi que aconteceu, Selma? Pois é, eu tenho esses desencantos assim.
Eu falei, por que eu estou fazendo teatro? Porque eu passo a tarde inteira fechada numa sala escura, sem janela, não sei se lá fora está chovendo, está fazendo sol, se estourou uma guerra e a gente aqui se envolvendo com uma peça de teatro. Falei, qual é o significado disso? Acho que eu preciso da realidade. E comecei a ficar meio implicada com isso tudo. Eu contracenava com a Bujan, falei, Abu, eu vou parar, é a última peça que eu faço. É uma peça do Pirandello, uma produção da Renata Sorrá, Encontrar-se. Falei, não vou mais fazer teatro. Ele falou, você nunca vai deixar de fazer teatro. Falei, eu vou fazer outra coisa e eu só volto a fazer teatro quando você me chamar outra vez como diretor. Aconteceu mesmo. Então eu parei tudo e eu já muito influenciada pelos trabalhos com o Ivaldo, uma procura de um entendimento maior anatômico do corpo, e eu fui fazer escolas de fisioterapia, coordenação motora, enfim, engrenei em outro esquema e tinha prazer em cuidar das pessoas que procuravam o meu trabalho. No total, deu mais de 10 anos. Deu mais, afastada de teatro uns 10 anos. E depois voltei ao teatro, fiquei mais uns 10 anos trabalhando com isso, com terapia corporal. Então, a gente preparou um quadro sobre isso. Dá uma olhada. As origens da terapia corporal remontam às antigas civilizações, como a egípcia, a grega e a indiana, e consiste em algumas formas de tratamento que visam integrar o corpo e a mente, buscando o equilíbrio físico, emocional e energético. Existem várias vertentes de terapia que se baseiam em diferentes conceitos e técnicas. Porém, todas elas ajudam a reduzir problemas como ansiedade e depressão e também melhoram a autoestima, a autoconfiança e estimulam a criatividade, a intuição e a espiritualidade. Além disso, a terapia corporal traz benefícios ao sistema imunológico, à circulação sanguínea e ao metabolismo, e é também aplicada para aliviar dores, tensões e traumas. Enfim, um conjunto de técnicas a cada dia mais utilizadas por pessoas que se preocupam com a saúde física e mental, fundamentais para uma vida saudável em meio ao estresse da sociedade em que vivemos, cada vez mais complexa e competitiva. É curioso ver como você ficou atentamente observando as imagens. Porque é uma coisa que eu me interesso muito, né? Muito. Agora, dentro desse complexo todo, né, desse conjunto de técnicas, você tem alguma especialidade? Sim, onde eu mais me aprofundei foi um trabalho chamado Coordenação Motora, criado por uma grande mestra, Madame Bézier. Foi Ivaldo Bertazzo quem a descobriu, ela vivia na França, e nós fizemos toda a nossa formação com ela, que foi fundamental para eu me tornar uma terapeuta corporal. Aqui no Brasil? Ou... Não, na França. Na França? É. Você esteve na Bélgica? Na Bélgica também. Na Bélgica fiz outra escola, drenagem linfática. Eu juntei tudo e criei meu método. A Selma Grey é uma das nossas grandes estrelas. Ainda bem que ela voltou a nos presentear com as suas atuações nos palcos e nas telas. Outra grande estrela da nossa imensa constelação de atrizes foi protagonista de uma aventura que entrou para a história da fotografia brasileira. Estamos falando da Maitê Proença, que se uniu ao fotógrafo Bob Wolfenson e juntos foram fazer uns cliques para lá de ousados, num vilarejo da Sicília, um daqueles lugarejos bem conservadores. E o resultado foi magnífico. Fizemos juntos um ensaio que foi inédito e foi revolucionário, né? Muitas pessoas depois toparam fazer aquele tipo de fotografia, de nu, porque viram que não precisava ser vulgar. E nós fomos para Sicília, que é um lugar muito moralista, muito católico. Nós tínhamos um plano, né, para cada foto, era um plano inicial. Mas aquele plano nunca era possível. Então, o que a gente acabava fazendo era sempre fotojornalismo. A ideia de fazer isso foi minha, mas o Bob topou imediatamente,
que é algo também de muita coragem de quem confia no seu taco, porque você fazer algo extremamente estruturado, organizado, planejado dentro de um estúdio, ou às vezes fora, mas com muito controle sobre aquilo, é uma coisa. E mesmo assim, às vezes dá errado. Mas você fazer nessas circunstâncias que a gente chegava num lugar, eu toda vestida até o pescoço, e aí depois que eu estava lá conversando com aquelas velhinhas, ou jogando, aí eu tirava a roupa. Eles não sabiam muito bem que aquilo ia acontecer. Aquela parte não tinha sido explicada. Então, às vezes, saía gente correndo, as mães apareciam, batiam nos moleques que estavam fazendo parte da foto. Era divertido de fazer, era perigoso. E deu certo por conta muito do olhar do Bob, dele estar atento, dele saber a hora exata do clique, porque não ia ter outro. Enfim, o resultado está aí para todo mundo ver. Eu acho que a gente mudou uma forma de fazer as coisas e mostrou que era admissível, que era possível, né? Que não precisava ser do jeito do passado, que podia a gente fazer uma foto que seria, naquela época, vista talvez na revista Fotô, né? Mas fazer aquele tipo de foto na Playboy, isso sim é que mudou tudo. Parabéns, Bob. Foi muito bom a gente fazer isso juntos. O trabalho está aí. Pois é, obrigado, Maitê. Realmente foi revolucionário mesmo esse trabalho. Ele foi um marco divisor na minha vida e ela disse também que foi na vida dela. Hoje ela não disse isso, mas eu me lembro que ela estava fazendo uma peça com o Raul Cortez aqui e ela falou assim: Bob, ninguém fala da minha peça, todo mundo só fala desse... A gente falou no telefone, e ela falou, todo mundo só fala desse ensaio. E realmente foi um ensaio... a gente chegava nos lugares de uma forma assim, o incrível Exército de Brancaleone, sabe? Não tinha produção, não tinha nada. Para aqui, ó, esse lugar aqui. Aqueles velhinhos jogando cartas. Eu passei nesse lugar, olhei para dentro e falei, vamos fazer aqui. E aí você topa, Maitê, topa, os caras... Eu não tinha essa noção do perigo, que ela falou que era perigoso. Eu não tinha a menor... Hoje, olhando isso, eu falo, que loucura, que perigo, de fato. Sim. Mas na época você estava tão imbuído do sentimento de fazer, de realizar aquilo, e numa situação muito precária, né? Porque não tinha produção, não tinha nada. Equipe reduzidíssima. Equipe reduzida. O nosso produtor era um médico que resolveu nos ajudar. E ele que falava com as pessoas e a gente ia parando. Você quer fazer, não sei o quê. Acho que ninguém nem assinava o papel, nem nada. Era assim. Tanto é que, recentemente, essa foto que ela está na escada nua e que tem umas crianças ali, a gente queria recuperar essa história fazendo um documentário dessa passagem. Porque essa passagem dela nesse lugar, com esses meninos, deve ter sido indelével, ninguém esquece disso. Né? Você está lá numa cidade, num micropaese lá da Sicília, e aparece uma mulher linda, nua, no meio da praça principal, fica lá 5 minutos e vai embora. E a gente correu atrás de pensar nisso, fomos atrás desses meninos, eles todos são hoje homens de 40 anos, por aí. Toparam fazer, agora a gente tem que levantar fundos. Que demais! Belíssimo trabalho da Maitê e do Bob Wolfenson. Mas belíssima também é a carreira de uma atriz que nasceu numa família que é quase que uma dinastia no teatro brasileiro. Bárbara Bruno, filha da Anissete Bruno e do Paulo Goulart. Bárbara sempre diz que a base da sua vida profissional e que lhe deu total conhecimento do fazer teatral foi o período em que ela foi responsável por um teatro aqui de São Paulo, onde ela exerceu todas as funções como artista, técnica e administradora. Olha só o que ela contou aqui no Persona. Inaugurado em 1969 pelo casal de atores Miriam Meller e Perry Salles, o Teatro Paiol, em São Paulo, se tornou rapidamente uma referência. A partir da sua abertura, com a peça A Flor da Pele, da dramaturga Consuelo de Castro, inúmeras montagens ocuparam o simpático espaço.
Tempos depois, a família de Paulo Goulart e Nissete Bruno, sempre unida e apaixonada pelo palco, assumiu o teatro. No primeiro espetáculo que encenaram no Paiol, os efeitos dos raios gama nas Margaridas do Campo, dirigido por Antônia Bujanra, estavam todas as atrizes da família. A matriarca Eleonor Bruno, sua filha Nissete Bruno e suas netas Bárbara Bruno e Bete Goulart. Durante muitos anos, Bárbara desenvolveu naquele espaço uma série de atividades, como cursos, ciclos de palestras e montagens de espetáculos infantis. Após a saída da família, o Paiol passou por momentos difíceis e chegou a permanecer fechado por muito tempo. Mas agora, sob nova administração, totalmente remodelado e com o nome de Paiol Cultural e preservando as suas históricas paredes de tijolinhos esburacados, voltou a brilhar no circuito teatral da cidade. Quer dizer que a atriz Bárbara Bruno passou a acumular também várias funções, né? Como programadora, administradora, agitadora e vários etc. É verdade. Diretora. É verdade. Nós assumimos o teatro em 1978. E a partir de 1987, eu assumi... O teatro ficou realmente sobre minha responsabilidade e ficou nas minhas mãos, claro, que sempre, com mamãe e papai, a gente sempre discutia. Claro. E a gente sempre discutia programação, evidente. Mas eu à frente, de fato, à frente do teatro. Era a minha responsabilidade, era o meu trabalho. E tanto que eu digo, e é verdade, criei meus filhos com teatro. Não é? Televisão e cinema era um plus, mas meu pão... O ganha-pão era... vinha do teatro. E eu que me virasse para não é? Para criar esse sustento. E com muito amor, porque, voltando ao que papai havia me dito lá atrás, lá no começo, quer fazer teatro, tem que saber tudo sobre teatro. E através do Paiol, hoje eu digo com segurança que sou uma mulher de teatro. Muito bem. Agora, essas paredinhas quebradas, isso é uma das coisas mais tradicionais do Teatro de São Paulo. É maravilhoso. Você sabe a história delas? Sim. Mas é bom você contar para a gente. Vou contar. Quando Miriam e Perry criaram o teatro, porque ali era uma garagem, um galpãozão, e eles que foram criando, então, o espaço de teatro. E aí tinha um problema sério de acústica. Reverberava, porque era aquele galpão, né? O cenotécnico, que era um cenotécnico das antigas, falou para ele, Dona Miriam, seu Perry, tem problema o problema é som, daqui que eu resolvo. Pegou uma marreta e começou a esburacar. Eles ficaram desesperados, a Miriam e o Perry, disse, o que é isso? Ele falou, vai resolver o problema do som, porque reverbera porque o som não tem por onde escapar. Rebate, né? Rebate. E, menino, foi uma maravilha, solucionou. Até hoje. Não, claro. Ninguém mexe naquilo, ninguém mexe. E o teatro tem uma acústica maravilhosa, graças a esse cenotécnico que entendia tudo de teatro. Acho que é Arquimedes, veio o nome dele. Sim, é Arquimedes. Você vê que é um belo nome. Não é? Honrou o nome que tinha. Parabéns a Bárbara Bruno por levar adiante de maneira tão digna o legado da família Bruno Goulart. O Persona vai ficando por aqui, desejando um feliz 2024 e que estejamos sempre juntos no ano que está nascendo. E é a Bárbara Bruno que vai encerrar o programa com um texto escrito pelo dramaturgo Alcides Nogueira para a peça Gertrude Stein, Alice Toklas e Pablo Picasso, que ela e a sua mãe Nissete Bruno interpretaram em momentos diferentes. Um bom ano para todos e até o próximo Persona.
Estamos pobres politicamente, economicamente, socialmente, artisticamente, sexualmente. E se não fizermos nada, as coisas vão continuar exatamente como estão, piores ainda. Não parem. Não parem. Temos que descobrir a razão das coisas, a razão da depressão. Afinal, somos gente. Uma rosa é uma rosa, é uma rosa, é uma rosa. Vamos transformar essa rosa rubra em amarelos girassóis, redondos, imensos. Ninguém saberá de onde vêm os girassóis. Verão girassóis, apenas girassóis. Porque ninguém pergunta do adubo quando vê a flor.